Hoje quero falar sobre um vídeo que circulou recentemente, onde o político moçambicano Venâncio, ex-membro de partidos políticos, abordou um tema muito importante. Ele falou sobre os desafios que Angola está enfrentando atualmente, com as recentes manifestações e a perda de vidas inocentes. Venâncio destacou que este não é um problema isolado, mas algo que também aconteceu em Moçambique. Ele lembrou como, em seu país, o governo também foi acusado de usar força excessiva contra manifestantes. Vejam só, o nível de riqueza que o país tem, dos maiores do mundo, Angola e Moçambique, e por outro lado, a corrupção, que é uma corrupção estruturada, que é uma corrupção das maiores do mundo. E em contrapartida a impunidade. Portanto, já falei aqui 2 pontos, riqueza e corrupção. Terceiro ponto, pobreza. Quais são os índices de pobreza? Eu estive a ler os relatórios do Banco Mundial sobre isto. O que é Angola, o que é Moçambique? Moçambique, neste momento, a incidência de pobreza está a 62%. Significa que dos seus 34 milhões de habitantes, Moçambique tem 21 milhões de habitantes que vivem abaixo do limiar da pobreza. Por outras palavras, são pessoas que vivem na miséria. Vejam o potencial, em termos de recursos naturais, estratégicos a nível mundial, mas tem 62% da sua população, 21 milhões de habitantes na miséria, completa e a mais abjeta miséria. Angola, com todo o potencial que tem, neste momento Angola tem uma incidência de pobreza que está em 41%. Portanto, significa que Angola tem cerca de 14 milhões de angolanos que estão a viver na miséria. E ainda por falar em Angola, só o acesso à saúde básica, só 30% da população é que tem acesso à saúde básica. Com esse potencial todo, significa que temos 25 milhões de angolanos que não têm acesso à saúde básica. Estamos a falar das coisas mais elementares em matéria de saúde. E veja o potencial. E digam-me se não há razões para as pessoas terem expectativas e se sentirem frustradas nesse país. Em matéria de direitos humanos, tanto Moçambique como Angola, os relatórios que existem, li os relatórios da Amnistia Internacional, mostram o mesmo cenário. Liberdade de expressão, não temos. Não há liberdade de expressão nem em Moçambique, nem em Angola. Perseguição àqueles que se expressam livremente. Não temos liberdade de imprensa. Jornalistas e ativistas, tanto em Angola como em Moçambique, a serem perseguidos. Não temos nem em Angola, nem em Moçambique, os chamados direitos políticos, né? Fraudes sistematizadas, perseguição à oposição. Não temos nem em Moçambique, nem em Angola, o respeito à dignidade humana. Em Angola temos torturas, maus tratos. Os relatórios da Amnistia Internacional mostram isso. Isso também temos em Moçambique. Detenções arbitrárias, tanto em Moçambique como em Angola. E sempre a impunidade dos órgãos de justiça. Caso particular de Moçambique, raptos e sequestros, que é uma indústria que cresceu de forma vertiginosa nos últimos anos. Só de 2011 a 2025, são 14 anos de raptos como uma grande indústria em Moçambique. Até hoje foram registrados em Moçambique 205 casos de raptos de grandes empresários em Moçambique. E muitas famílias com tradição empresarial em Moçambique estão abandonadas. São centenas de famílias que abandonam hoje Moçambique. Estão em Dubai, Luxemburgo, Portugal e outros cantos do mundo. E isto é que é o espelho daquilo que está a acontecer com os nossos próprios países. Está a acontecer em Moçambique, já falei aqui, de raptos e sequestro, num índice que não recordo comparável talvez com os países da América Latina, não é? Agora, para além disto, só para não estarmos a falar assim de maneira extremamente abstrata, no caso de Moçambique, o que aconteceu em 2024, ninguém pense que foi o caso único. Ouvi alguém dizer que não, nunca houve manifestações assim, é a primeira vez. Não, em Moçambique nós tivemos protestos populares em 5 ocasiões. Nós tivemos protestos populares em 2008, tivemos em 2010, tivemos em 2019
Tivemos em 2023, na altura que eu concorri para a cidade de Maputo, e tivemos em 2024. Nestes 5 casos que houve em Moçambique, em todos os casos, a polícia usou força bruta. Usou balas verdadeiras, assassinou pessoas, torturou pessoas, prendeu pessoas. Portanto, temos 5 casos. Devia ter sido feita uma reflexão, porque Moçambique teve 5 protestos públicos. Logicamente que 2024 teve uma dimensão maior, mas foram 5 casos, desde 2008, que nós temos tido sistematicamente protestos populares por causa de reivindicação de direitos dessa mesma população. Em Angola, não vou falar de muita coisa, os angolanos conhecem melhor do que eu, mas vocês sabem, em 2017 foi reportado cerca de 130 pessoas que foram assassinadas. Tens o famoso caso que aconteceu em 2011 dos reviews, né? Eram assim chamados reviews. Tens o caso do Cafundo, que aconteceu também, que foram pessoas que foram assassinadas. Em Huambo, Lunda Norte. Portanto, tens vários casos em Angola de reivindicação e de protestos desta população em função de reivindicação de direitos básicos dessa população. Portanto, o caso de Angola e o caso de Moçambique são muito similares. Portanto, agora eu dei um quadro geral de Angola e de Moçambique. Em que sentido? Primeiro, as riquezas dos dois países, a posição estratégica destes países a nível mundial em matéria energética, em matéria de potencial o potencial de produção de riqueza. Falei da questão da corrupção, falei da questão da pobreza, falei da questão dos direitos humanos, falei da questão do Estado de Direito nestes dois países. E vejam só agora o dado que eu vou dar. Com todo este cenário triste, miserável, de um povo que está totalmente marginalizado, de um povo que está totalmente excluído, mas com um potencial destes dois países muito grande a nível estratégico. Vamos lá ver, há um relatório que eu tive acesso, da African Wealth Report de 2023. Dos 54 países da África, Angola tem cerca de 2.400 milionários. Atenção, abram os ouvidos e escutem bem, olhem bem para mim. Angola tem 2.400 milionários. Estamos a dizer o quê? Milionários são aqueles que têm acima de $1 milhão declarado, conhecido. Que às vezes há muito mais dinheiro que não é declarado, que não é rastreável. Mas estamos a falar daquilo que é conhecido. Angola, com todos os indicadores de pobreza, de miséria que eu estive aqui a falar, em 2.400 indivíduos que têm acima de $1 milhão. E depois há um termo que pouca gente conhece. Temos os milionários, mas também temos os centionários. Estes são os que têm acima de $100 milhões. Neste momento são conhecidos em Angola 4 pessoas que têm acima de $100 milhões. No meio desta pobreza, dessa miséria toda. Dos 36 milhões de habitantes, tens 2.400 pessoas milionárias e tens 4 pessoas que têm acima de $100 milhões. E dentro dos 54 países africanos, a Angola, neste momento, posiciona-se na 11ª posição nos países com maior número de milionários. Moçambique, no contexto africano, tem agora 1.100 milionários. E tem tem 2 pessoas em Moçambique que têm acima de $100 milhões. No meio daquela pobreza, daquela miséria toda. E Moçambique, dentro do contexto africano, está na 16ª posição dos países com maior número de milionários. Vejam só, os países potenciais dos maiores do mundo em matéria energética, em matéria de recursos naturais estratégicos no mundo,
tem a população com os piores índices em termos de pobreza, acesso à saúde, da educação, de infraestruturas e ainda os piores índices em termos de corrupção, em termos de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, respeito aos direitos humanos, está tudo em baixo. Mas estão em posições altas na produção de milionários. Na produção de milionários. Então, caros amigos, este é o cenário que eu vim aqui trazer para as pessoas perceberem a razão das reivindicações, as razões dos protestos que tem havido. Portanto, não são vândalos, não. Não são vândalos. Estes moçambicanos são estes que eu estive a falar aqui, com estes números que eu apresentei. Esta que é a realidade de Angola, esta que é a realidade de Moçambique. Se for o caso de Moçambique, o número de milionários, segundo este estudo que eu referi da African Wealth Report, dizem que Moçambique cresceu o número de milionários a partir de 2013. Houve um crescimento de 133% de milionários em Moçambique a partir de 2013. Na mesma altura, em 2013, que Moçambique teve o maior registro de raptos e de sequestros. Vamos lá ver se as duas coisas não estão relacionadas. Então, caros amigos, este é o espelho que eu queria vos trazer destes nossos dois países. Este é o espelho em que você tem estes países preparados para produzir milionários num punhado de pessoas e tu tens milhões de pessoas, digamos assim, lançados à mais abjeta miséria. As pessoas lançadas a uma miséria, a uma pobreza que até retira a dignidade humana. Vimos imagens de Angola, de jovens, de crianças, alimentando-se dentro dos contentores de lixo. Então, caros amigos, é isto que leva aos nossos povos a reivindicar. É isto que leva os nossos povos a protestar. E num país normal, e pessoas normais em plena democracia, têm o direito, sim, de protestar. Têm o direito, sim, de dizer não. Um país que é altamente corrupto, dos mais corruptos do mundo, mas ao mesmo tempo é um país que é dos mais ricos em termos de recursos naturais. Mas tem os piores índices de corrupção, de impunidade, de produção de riqueza, de fraudes eleitorais, de torturas, de violação de direitos humanos. E esse povo tem que ficar de braços cruzados e a bater palmas. Não, esse povo tem um direito constitucional. Aliás, a Constituição de Moçambique e de Angola tem muitos pontos comuns. Temos o nosso constitucionalista William Toné, que já fez uma análise comparativa entre a Constituição de Angola e de Moçambique. A Constituição parece que foi feita, digamos assim, no mesmo escritório. Portanto, estas duas Constituições reservam ao direito de quê? De resistência. Portanto, se há violação de direitos humanos tão graves quanto esta, a população tem um direito de resistência. O direito à manifestação e o direito à greve, nas duas Constituições, são entendidos como direitos fundamentais. São direitos fundamentais. Mas, curiosamente, vejo o cenário da Angola hoje, pelo pronunciamento do presidente da Angola, não é? Que é o presidente também da União Africana, a fazer pronunciamentos que me parecem uma cópia integral da narrativa que foi construída também em Moçambique. Que estas pessoas que foram marginalizadas ao longo deste tempo, estas pessoas que foram lançadas para a miséria, para a pobreza, que retira a dignidade humana, hoje estão a ser tratadas como vândalos, estão a ser tratados como desordeiros.